se posicionar no amor. Uau! Sem que você tenha medo de perder. Você tá com medo de perder muitas vezes quando você tá aí se posicionando, se você sente que sabe o que deveria falar, mas na hora você trava. Essa live de hoje é pra você. Essa semana a gente tá fazendo aqui uma série de lives falando sobre esse teu posicionamento ou falta dele, né? Você se anulando no relacionamento amoroso. E agora no dia de hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, como que você se posiciona? Afinal de contas, aí no amor, é um prazer imenso estar contigo aqui hoje, tá? Bora trocar uma ideia. Então, sejam bem-vindos quem vai chegando e bora já bem direto ao ponto aqui pro conteúdo, que eu vou te entregar aqui uma dica bem prática hoje de como você pode fazer isso, tá? Então, o problema não é você não saber se posicionar, o problema é você muitas vezes ter esse medo do que pode acontecer depois, tá? E hoje eu vou te mostrar exatamente como começar a se posicionar no amor sem você ter esse medo de perder e sem principalmente você se sentir culpado. Porque o que eu observo com muitas imperatrizes, né, que eu converso aqui, é justamente isso. Como se gerasse uma extrema culpa, né, de se posicionar ali naquele momento. E como já falamos na live de segunda e de terça, é como se estivéssemos fazendo essa semana doses homeopáticas, né? Então, quando envolve esse medo de perder, né, medo de perder a pessoa, medo de perder o relacionamento, envolvendo muitas vezes um medo de ficar sozinha, então é como se uma ação tua, uma atitude tua, gerasse culpa caso você não agradasse o outro. Então a gente cai numa profundidade muito mais de uma transformação, né, de um antes e depois, que às vezes você tem que trabalhar em você, do que propriamente a outra pessoa, do que propriamente o bonito lá com quem você se relaciona, tá? E pra quem tiver aqui ao vivo, se você quiser mandar aqui no chat uma situação que esteja acontecendo, mas no final eu vou analisar aí o teu caso pra te auxiliar aqui, te dar uma condução do que pode ser feito. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriele e eu ensino mulheres a pararem de se anular e se posicionar no amor. E isso aqui não é teoria, tá? Porque eu já fui essa mulher que não sabia se posicionar, embora eu sempre tenha trazido isso, é uma coisa muito forte minha, do meu modo de funcionamento operante, que é a comunicação. Mas mesmo assim, mesmo eu me comunicando, tudo tem um jeito para se comunicar. Então tem mulheres aqui que muitas vezes são sim muito comunicativas. Então às vezes o teu caso não é que você não se expressa, que você cala, você até se expressa, mas aí tem um jeito como você vai se expressar, né? Pra não se estressar, que quase saiu essa palavra, então a gente vai falar essa palavra, tá? Então, eu nunca fui essa mulher de ficar engolindo coisas. E isso também é um contraponto, porque aqui a gente tem imperatrizes que engolem as coisas e não falam. E a gente tem as imperatrizes que vão parear mais aí comigo, que não engolem, né? E por semelhança, é muito possível, né, que mulheres que me acompanham aqui tenham mais até essa característica de não engolir as coisas, né? Justamente, e aí às vezes quando ou você engole ou você vomita, literalmente, né? Na expressão, nessa comunicação, né? Então é como se muitas vezes você pega e depois tem que jogar tudo pra fora, tá? E esse é um ponto bem importante pra você verificar se vem acontecendo dentro do teu relacionamento amoroso, tá? Porque a mulher que engole, depois ela vem com tudo e explode. A mulher que vai lá e vomita tudo na pessoa, literalmente, né? Fala lá muitas verdades. E aí tudo não é só o que se fala, é o como se fala. Então isso é uma questão muito importante que eu trabalho aqui com as minhas mulheres, minhas imperatrizes, principalmente agora nesse novo treinamento prático que é o Código do Amor Próprio, tá? Então esse como você vai falar é bastante importante. Então eu quero saber, me conta se você tá mais no grupo da mulher que trava na hora de se expressar porque não consegue se expressar, ou se você tá mais no grupo da mulher que justamente
vomita, né? A que engole ou a que vomita? Qual que você está? Qual grupo? Você tá no meu grupo, você tá no outro grupo, qual que é? Então, a que vomita ou seja, vomita palavras, vomita coisas ali, frases, e às vezes é tão no impulso que falou demais, falou que talvez não precisasse falar naquele momento, e aí, depois que falou, não tem mais como desfalar, não é? Então, isso muitas vezes vai gerando vai minando a própria relação, porque vai trazendo aquela coisa assim de, uau, a pessoa foi lá, vomitou ali na cara, falou coisas, ofendeu, né? Então, às vezes um ofender não é pelo que falou. O que falou, às vezes até que ok, mas é o como falou, né? E aí você essa mulher que sabe, né, falar, sabe como você vai falar ou não, né? Então, vamos começar a analisar isso aqui. É como se você até soubesse o que você vai dizer, mas é como se você não sustentasse por não bancar emocionalmente esse como você vai fazer isso, tá? Então, viria essa coisa, como eu disse, do vomitar, vamos dizer, as palavras, né? Então, você falando e depois se arrependendo, aí querendo recuar, aí muitas vezes vem as duas coisas, a culpa, que já falamos basicamente, rapidamente, né, que se culpar por ter dito alguma coisa, mas vem outra coisa também, quando você se culpa, é como se você quisesse logo voltar atrás, poxa, peraí, eu não quis dizer isso e tudo mais, só que daí, gente, é aquela coisa, já feriu. Porque, às vezes, as pessoas, elas perdem um pouco a noção que não é só uma agressão física que fere. Palavras ferem. E ficam cicatrizes e feridas emocionais que só pelo fato de serem feridas emocionais e que ficam abertas, mas como a gente não enxerga isso como se fosse uma ferida, assim, no corpo, aberta, escancarada, isso você vê, né? Mas, e aquela ferida que a gente não enxerga, que ela é completamente invisível, mas que ela ocorreu? Essa a gente não vê, mas não quer dizer que ela não exista. Então, esse olhar, né? Esses acontecimentos, muitas vezes, eles ficam mascarados. E aí eu vejo mulheres que chegam aqui na minha mesa. Peraí que eu acho que vou ter que espirrar, gente. Só um minutinho. Se precisar espirrar, eu falo. Peraí. Tá quase. Muitas mulheres chegam aqui na minha mesa. Em que sentido? Achando que viveram abusos físicos de agressão, tá? Não tô falando de abuso sexual, mas abuso é um abuso físico, porque se rola uma agressão física, é um abuso. Só que tem um abuso emocional e o mental que muitas vezes as pessoas não consideram. E aí, que eu digo muito que assim, como existem as leis do universo, uma delas, por exemplo, ação e reação, que inclusive não é simplesmente uma lei do universo, ela é uma lei de física, né? Lei lá de Newton. Então, ação e reação, aquilo que você faz, né? Um corpo que você emprega energia, por exemplo, você empurra uma bola. A bola vai ter a energia e por isso ela vai gerar um trabalho. Isso era física, né? É física. Era, pra mim, porque na época do colégio, então, assim, uma coisa faz parte da mesma, mas isso é física. Então, empregou uma energia naquela bola, ela vai trabalhar. O que é trabalhar nisso? Através da energia, ela vai andar, certo? Porque ela está sendo empurrada, tá? Agora, se tiver, por exemplo, a ação da gravidade, e se for algo pra cima, ela vai descer. Né? Se tiver uma parede, você empurra com uma determinada força, mas logo ali tem uma parede, o que vai acontecer? A bola vai bater na parede, ela vai voltar. Isso é física, tá? Só que quando a gente traz essa mesma lei, que é uma lei da física, quando a gente traz essa mesma lei para nossa vida e as pessoas não querem trazer, as pessoas não querem enxergar isso, mas ela existe, é o quê? É quando você faz alguma coisa pro bonito e isso volta para você. Então, eu vejo que, às vezes, existem mulheres que tiram completamente um homem do sério, né? Como?
com abuso emocional, mental, com palavras. Como eu disse, ou você tá no grupo da que engole, só que a que engole também faz isso, tá? A que engole, ela, através de uma comunicação não verbal, com expressões no rosto, com um olhar maldoso, com uma boca torta, não assim, gente, assim, tô brincando com vocês, mas assim, sabe aquela coisa que você deve conhecer alguma pessoa que só o jeito que a pessoa te olha, a forma do olhar dela, a forma da expressão facial ou até um gesto também corporal, você já tem a percepção se ela está amigável ou se ela está quase querendo te atacar. Então, a mulher que está na posição da anulada também, anulada e travada na comunicação, que não consegue se expressar, ela não consegue muitas vezes se expressar com a boca em palavras, mas a gente sempre se expressa, tá? Então, se você tá nesse grupo, você pode ser essa mulher que não está expressando com as palavras, mas com gestos, com expressões, você está comunicando sim alguma coisa pro seu parceiro. Então, quando muitas vezes, né, rolam situações extremas que o homem pode estar vindo e agredindo essa mulher, alguma coisa assim, tem essa lei por trás, o antes e o depois, o ação e o reação. A bola foi empurrada, tinha uma parede, a bola voltou, porque tinha muita velocidade. Então, você teve a ação, que é uma determinada expressão, atitude, tá? Por mais que você não saiba se posicionar, o que acontece quando eu falo em posicionar? Você não sabe se posicionar como uma mulher feminina, como uma mulher doce, mas não significa que você seja totalmente songamonga. Às vezes você não é songamonga totalmente. Você só é a songamonga que não sabe ser feminina. Mas na hora de você fazer uma boca torta, de você fazer uma expressão e ser irônica com a pessoa, você faz. E aí a outra pessoa não tolera, e aí você tem a reação. Ai, meu Deus, mas ele falou, ele me ofendeu, ele me desrespeitou. E como estava o teu comportamento? Então, entendam e lembrem-se que você não é vítima. E se você tá aqui assistindo essa live, se você tá aqui comigo, acompanhando os conteúdos do perfil, você de alguma forma tá se conectando com essa questão do posicionamento. De você querer ter esse relacionamento dos sonhos que você deseja. Mas você não vai ter o relacionamento dos sonhos se você não tiver uma expressão para falar aí sobre a tua comunicação. Entende? Como você vai fazer? E se você é essa mulher que eu tô falando nesse momento, que pega e não fala, né? Se cala, mas acaba através da expressão da comunicação não verbal, trazendo e falando, né, através de gestos, olhares e expressões, acaba comunicando, tá? Você tem que ter isso em mente. A comunicação, ela existe, você querendo ou não, tá? A não ser que você seja, sei lá, trancada em um quarto, que você não veja e que você não faça um pio, um barulho. Aí você não está se comunicando. Mas se você estiver, inclusive, fechada dentro de um quarto, e se você estiver fazendo barulhos, você está se comunicando. Se você estiver fazendo comunicação através dos olhos, das expressões, você está se comunicando. E as pessoas esquecem sobre isso, esquecem disso. Então é muito fácil depois você falar, mesmo a mulher, como eu comecei falando da mulher que não se expressa depois que, meu Deus, nossa, que coisa, como que foi acontecer isso comigo? Você não pode fazer isso, você fez alguma coisa antes. Sempre nas mesas aqui de mentoria, eu sempre trouxe essa consciência quando a gente aprofunda o trabalho. Aqui na live eu consigo falar um pouco mais, a gente trocar mais essa ideia. Agora, lá nos vídeos curtos eu não consigo entrar nesses detalhes, mas eu sempre trouxe em mentorias que tudo que acontece ali na tua vida existiu um antes, tá? Inclusive eu trabalho isso dentro dos treinamentos, treinamento prático do Código do Amor Próprio, que aliás a gente vai ter o início do desafio agora dia 1º de maio, tá? Ou mesmo o treinamento Cura 12D, que é um treinamento transformador, né? Porque ele traz ali todo um trabalho de transformação pessoal. Agora,
o ponto é você começar a ter essa consciência, como essas mulheres começam a ter mesas de mentorias, de que você vai ter ali o teu trabalho interno de mudança. E a percepção de que toda a ação que você tá, na verdade, a reação que você tá tendo na tua vida sempre teve alguma coisa que aconteceu antes, uma ação. Não existe acaso, gente, não existe acaso. Para com esse negócio de ficar falando por aí, ai, que coincidência, né? Não existe coincidência. Isso é infantil. Isso é humano infantil. Se você quer ser uma humana evoluída, tá na hora de você começar a entender que tudo que você tá colhendo hoje nos teus relacionamentos amorosos foi porque você plantou de alguma forma, tá? Então, para você não perder a força, não perder o valor daquilo que acontece aí na tua vida, né? Porque você sabe o que quer dizer, o que tem que dizer, mas não sustenta isso, você precisa mudar a sua postura, tá? E aí entra aqui aquele ponto do medo de perder, que a gente falei no início, né? Então, a gente tá falando sobre como você se posicionar do amor, mas sem medo de perder. E quando fala isso, aqui entra uma parte importante, que é como que você vai ter uma tranquilidade para levar a tua vida, um relacionamento amoroso, se você tá constantemente com esse medo. Então você não se posiciona, deixa o cara, né, fazer e acontecer, mas como eu tô explicando aqui, você tem que começar a ter a consciência de como você vem se comportando, seja na não verbal, no não falar e você se expressar de forma não verbal, porque isso é um fato, e seja a mulher que estávamos falando no primeiro momento, que é a questão de até explodir e vomitar as coisas e falar até coisas que depois não adianta se arrepender, já foi falado. Não tem mais como desfalar, como dizer, falamos, né? E tudo isso por quê? E tudo isso, principalmente, né, a que não fala é o medo de perder o cara. A que fala, ela acaba se sabotando. É como se fosse aquele filme da Como Perder um Homem em uma Semana. Não tem um filme antigo assim? Então, assim, as coisas... Mas era lá uma brincadeira, né? Uma aposta que fizeram, mas... o quanto você não tá no grupo dessas mulheres que ao se relacionar, porque inconscientemente tem medo de perder aquela pessoa, medo de, eu acho que nem vai dar certo mesmo esse relacionamento. Então você começa a se auto-sabotar, ou seja, se boicotar, né? Vamos dar o que é se boicotar? Sei lá, pensa que tu vai sair vai fazer um passeio de carro e de repente o pneu fura. Acabou o passeio. Então, se sabotar é como se inconscientemente, né, sem você perceber, acontece um problema para que aquilo não continue acontecendo. Então, no relacionamento, a autossabotagem nesse sentido aqui é como se você, quando você explode, fala tudo na cara do bonito, vomita tudo na cara dele, coisas que talvez você não precisasse ter falado e que ofendeu com o tom e com o que tu falou, tá? Aquilo ali começa minando esse relacionamento. Então é como se você dissesse com a boca que você quer se relacionar com ele, mas as tuas atitudes fazem com que aos poucos, gradualmente, o relacionamento vai acabando, porque daqui a pouco esse cara não vai mais querer olhar pra tua cara, tá? Então, muito cuidado, porque as mulheres estão muito desiludidas, né, do que tem aí no mercado de homens, mas assim, existem bons homens, só que a gente precisa melhorar o comportamento como mulheres para sermos boas mulheres para esses bons homens. Porque senão não adianta, os homens ali, né, esses bons homens acham dificuldade, né, muitas vezes sentem uma certa dificuldade de achar que vão encontrar uma boa mulher e a mulher reclamando que não tem um cara decente, mas ela não sabe se comportar como uma mulher decente quando ela encontra um. Então ela, na verdade, vai encontrar mesmo. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas por semelhança. Se você ainda não tá pronta, se você não sabe se posicionar, você precisa de um cara que vai te testar pra ver se você sabe se posicionar. Que ele vai lá te cutucar de certa forma, te cutucar pra que você melhore o seu comportamento. Isso aqui é um grande jogo. E aí, você tá pronta pra evoluir? Você tá pronta pra ser testada nesse comportamento? Ou você vai continuar, né, com um comportamento que na verdade você já tá perdendo,
Por quê? Porque é isso, não adianta, eu tenho medo de perder o cara. Porque se você não fala, você tem medo, mas você já tá perdendo. Porque quando você não aprende a se expressar e se posicionar, você já tá perdendo. Quando você fala coisas que não precisariam ter sido faladas ali, você já tá perdendo, você tá fazendo minando essa, como se diz, minando essa relação, tá? Agora, quando você se posiciona, você começa a ter uma mudança nos teus resultados, tá? Por isso que eu sempre digo que você precisa decidir e ter a ação, tá? Porque uma coisa é tu perder, entre aspas, né, perder ou deixar ir quem não te serve de fato, tá? E a outra coisa é você manter quem te respeita de verdade. Mas como eu digo, semelhante atrai semelhante, então você vai precisar se respeitar primeiro, tá? Então, posicionamento não afasta o homem certo, afasta o homem errado se você estiver tendo uma postura decente, tá? E enquanto você continua se calando muitas vezes, você vai continuar vivendo essas relações que não te respeitam. Enquanto você continua vomitando coisas que você não deveria ter falado, que você não deveria ter, ou outras que até tudo bem você falar, mas você não poderia ter falado do jeito, né, torto que você fala ou falou para aquela pessoa naquele momento, você de novo vai continuar não atraindo pessoas, né? Pessoas em geral, tá? Não é só o homem amoroso aí, tá? Não vai conseguir ter esse relacionamento de forma adequada, tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui uns passos práticos para você começar a implementar isso, para você estar aqui comigo mesmo e já conseguir sair daqui e já começar a fazer alguma coisa que você implemente na tua vida. Então, primeiro passo, tá? Você vai dar clareza do que você aceita e do que você não aceita. Eu vou te trazer 3 passos práticos, tá? E o primeiro deles é isso. Anota aí no teu caderno da estruturação emocional, quando você vier aqui para as nossas lives, você traz o teu caderno da estruturação emocional, tá? Porque daí você já está fazendo todas as tuas anotações. Então, o primeiro deles, trazer essa clareza do que você aceita e do que você não aceita. Então, em primeiro lugar, você vai escrever isso pra você. Porque para que você consiga se comunicar com ele, você precisa primeiro saber pra você o que funciona e o que não funciona. Então, é essa clareza que eu tô falando. Hoje, o que você aceita e o que você não aceita dentro ali de uma relação, dentro dessa comunicação, porque às vezes ele já te trata de uma forma desrespeitosa, né? É grosseiro com você. Só que você vai ter que ser muito sincera com você mesma. Não é comigo não, tá? É com você. Você vai ter que ser sincera no sentido de que, será que você também é grosseira com ele? Por exemplo, eu falei, vamos dizer que ele é grosseiro. Será que ele é grosseiro? Será que você também é grosseira com ele? Quem começou? Tá, agora não importa mais quem começou. Só que, principalmente porque se isso já existe dentro da tua relação, e eu já passei por isso, não importa mais quem começou. O que importa aqui é o seguinte, vai piorar. Piora e muito. Então, um dos dois tem que parar. Aí eu recebo, às vezes, mulheres na posição de vítima que querem, mas ele falam, né? Querem que ele mude. Mas é isso, ele é assim, assado. Não. O meu trabalho na minha mesa aqui é com ela, não é com ele. Quem tá me contratando, passando o cartão, fazendo Pix e entrando na mentoria é ela, então não é ele. Pode ser você, por exemplo. Então, o que acontece? Meu trabalho é com você. Não é com o teu marido, teu namorado, teu ficante, teu peguete. Não sei o que é aí, mas não é com ele. Então, não adianta você vir aqui pra mentoria e... eu quero que o fulano melhore, que o fulano mude, que o fulano... que ele mude. Enquanto você quiser que o teu parceiro, teu companheiro amoroso mude, você não vai ter resultado na tua vida nesse relacionamento. Por quê? Porque você não vai ter como mudar o outro. Nunquinha, tá? Então, como você não muda o outro, o que você vai fazer? Você vai olhar pra você
e vai mudar você. Ai, Gabriele, mas eu não quero mudar. Então não tem como você se relacionar com ele nem com ninguém. Por quê? Porque se você quer, por semelhança, tem as leis do universo que eu já falei 3 ou 4 vezes nessa live. Se você quer se relacionar amorosamente e você tem uma pessoa que hoje não está funcionando esse relacionamento, ele está sendo grosseiro contigo. Vamos manter esse exemplo. Então, como que vai ser? Ah, Gabriele, realmente, eu sendo muito sincera comigo, eu não queria admitir, mas eu percebi que eu também estou sendo grosseira com ele. Lembre-se o que eu expliquei antes. Às vezes, você não está sendo grosseira só em palavra, você está sendo grosseira no gesto e na forma como você fala, tá? Que você tem que começar a se analisar se o tom de voz, a expressão, você está falando de um jeito doce ou você está falando de um jeito estupidona, grosseirona. Ah, mas ele também fala assim comigo. Tá, mas aí ou você sai da competição, porque daí você tá competindo com o teu marido e ele que tem a espada, lembra, né? Ou você tá com o pinto em cima da mesa. Você não tem pinto. Então, ele tem e é como se fosse uma espada. Perceba o formato, tá? Então, formato ereto. Se ele quiser pegar a espada pra degladiar com você, ele gosta de competir, ele é homem. O homem tem essa energia de ação, de expansão, de competição. Ele pega a espada dele e ele vai. Agora, se você ficar com a espada na mão, que você não tem pinto, você não tem espada na mão, você vai usar outra forma. Você vai usar a doçura do feminino. Então, se você tomar pra você assim, ah, mas ele é grosseiro também, então eu também sou. Não, aí você tá competindo e aí você vai pegar o pinto na mesa, que você nem tem, e você vai bater assim com o pinto dele e vão ficar 2 pintão fazendo degladiando. Ai, Gabriele, como você tá desbocado? Tô, e vou falar assim se for necessário. Porque eu não tô aqui pra passar a mão na tua cabeça. O que eu tô aqui pra te dizer é que enquanto você não perceber que se você quiser ficar competindo com o teu marido, com o teu namorado, bom, mas namorado nem vai chegar a marido, tá? Porque ele vai ficar te enrolando, nunca vai casar com você, nunca. E começou a morar junto não é casar, tá? União estável não é casamento também, tá? Que eu vejo o povo, né? Ai, tá morando junto, aí vamos regularizar isso aqui, vai lá e faz união estável. Não é. A grande prova é que a união estável não muda não muda o estado civil, tá? Então, o que eu tô falando aqui é de competição. Se você entrar na competição com o seu homem, a tendência é que ele ganhe, e se ele não ganhar, ele virou banana. Panaca. Hoje me veio essa palavra que agora ela vai vir aqui. Ele vira um panaca e você ganhou a briga. Só que se você ganhou a briga com a sua espada que você não tem, você quer usar a espada, sabe o que eu te recomendo? Você faz o seguinte, você dentro do teu negócio ou do teu trabalho, aí você traz a energia de masculino. Aí você pega uma espada e você vai guerrear dentro do teu negócio ou do teu trabalho, seja o que você faça. Agora, no relacionamento amoroso, doce. Aqui eu estou no meu trabalho e meu negócio. Aqui eu preciso ser firme na minha fala com você, sim. Eu posso trazer um pouco mais de doce, te acolher perfeitamente, principalmente dentro das mentorias. Mas aqui eu não estou, mesmo aqui no conteúdo da internet gratuito. Ainda mais numa live. Eu não posso ficar aqui passando a mão na tua cabeça. Então, enquanto você não perceber que competir com ele não vai dar bom, não vai dar certo, tá? Você ainda não muda a situação. E você não vai ter como mudá-lo. Você vai ter que ter a coragem e a decisão, principalmente, e a ação e execução de que pronto, você decide que você vai mudar. E você vai mudar por você. Isso vai refletir nesse relacionamento. Se for um casamento, o casamento melhora. Ou se realmente não dá, o casamento acaba. E isso é uma libertação para você muitas vezes. Sim, senhora. Porque daí você vai começar a se aprimorar para um próximo relacionamento. Então, o primeiro passo do exercício é, você vai trazer clareza do que você aceita e do que você não aceita, tá? E aí, depois que você tiver feito o passo 1, você vai escrever no teu caderno da estrutura emocional, você pode fazer essa coluna, tá?
uma coluna aquilo que você aceita, outra coluna que você não aceita, então você pode fazer vários itens, não precisa ser um só, tá? Aproveita porque isso é pra tua evolução pessoal, não é pra mim, não é trabalho do colégio que depois você vai me entregar, tá bom? E o passo 2, aí depois que você teve essa clareza do que você aceita e que você não aceita, então você vai comunicar. E vai comunicar de forma simples, sem atacá-lo, porque se você vem com um ataque, pra ele já soa que, peraí, você me ataca, eu te ataco melhor. Começa a competição. Enquanto você ficar na competição dentro do teu relacionamento amoroso, esse relacionamento não vai funcionar. Ou ele vai ficar um inferno, essa palavra, maldito, tá? Bem pesado o que eu tô falando aqui, é a verdade. Ou ele vai acabar. De repente, quando chega nesse ponto, ele precisa acabar. Porque daí você já tá precisando da libertação disso. Tá? Relacionamento kármico. Então, você vai comunicar de forma simples, sem atacar, por exemplo, de uma forma doce, num tom de voz tranquilo. Você vai falar, olha, amor, isso não funciona pra mim. Tá? E aí você pode falar o que funciona, sem me impor, sem falar em tom agressivo. E o passo número 3 é você sustentar, você já estar preparado emocionalmente, ter essa estruturação emocional para você sustentar o desconforto. Por quê? Porque quando você chega para ele e fala, mesmo que se você conseguir falar dessa forma doce, mais tranquila, você já não vai ter necessariamente uma reação dele de contra-ataque. Agora, se você chegar atacando, ele vai contra-atacar. E já acabou o exercício, porque você não vai conseguir dar continuidade, vai dar briga e tal. Agora, se você consegue trazer no tom doce, ele já te escuta. O homem, quando tiver um tom elevado, um tom grosseiro, já fechou o ouvido dele. A partir dali, ele não tá nem escutando o que você fala. Gente, eu sei de tanto... você pode dizer assim, mas quem é você para falar isso? Você é mulher, como é que você sabe? Eu sei por coisas que eu já tive de retorno, de feedback dentro do meu relacionamento, tá? A pessoa me explicar, muito comunicativo, sempre me explicando como que funciona, como que o homem funciona, eu reparando como que ele foi funcionando, tá? Então, esse passo número 3, ele é delicado, por quê? Porque não adianta você fazer o passo 1, de você entender o que você aceita e não aceita, e você chegar para conversar, se você não conseguir sustentar essa conversa. Por quê? Porque na conversa, se você não conseguir manter a tua docilidade feminina, de fato, porque a mulher, ela não é essa agressora e essa coisa toda, tá? Se você não conseguir sustentar o desconforto de repente, a pessoa não gostar de você dizer e mostrar que tá se posicionando, tá? Que você não tá mais ali se anulando, a pessoa pode, né, conseguir uma brecha para até te convencer de que não, vamos deixar tudo como está e tal, e você não conseguir se posicionar. Então, assim, sair da anulação, a anulação dói, sair dela gera um desconforto, se posicionar também é como se doesse. Então, você precisa realmente sustentar isso, tá? E é exatamente isso que eu ensino em aulas, em conteúdos, mas principalmente na prática dentro do código do amor próprio, porque não adianta você só saber se na hora você trava, se na hora você não consegue implementar isso, tá? Então lá dentro você primeiro aprende e depois você passa por uma caminhada de um desafio de 28 dias para você colocar isso na prática. E nesse momento, agora, 1º de maio até 28 de maio, eu vou te acompanhar todos os dias na entrega desse desafio de 28 dias que ele está iniciando agora, tá? Então você não vai fazer como é a proposta desse treinamento, ele é um treinamento prático por isso, porque na verdade você adquire, você acessa o treinamento, você já vai assistindo as aulas e vai começando a assistir dia após dia o desafio, e cada dia de desafio você tem lá uma tarefa simples, mas transformadora, tá? Porque são pequenas coisas que a gente vai trabalhando em você, em todo um raciocínio dessas 4 semanas, tá? Que eu criei, para que você chegue no 28º dia uma nova mulher, que já comece a parar de se anular, comece a se posicionar, ter outra postura,
tá? Só que isso normal, você adquire com um preço, aliás, bem acessível, é a proposta desse treinamento prático, e você vai e faz sozinha. Só que agora, 1º de maio, vai ter excepcionalmente o meu acompanhamento durante esses 28 dias. Isso é inédito, porque eu não vou, depois que a entrega dos 28 dias acabar, eu não vou mais ter essa entrega. Você entra, o treinamento ele é bem direto ao ponto, bem prático, e você entra e vai fazendo sim no teu tempo, né? Organiza os 28 dias e vai fazendo, tá? E é transformador o que acontece ali dentro, tá? Então eu deixo aqui o convite especial, porque de verdade você não vai ter essa oportunidade, tá? De ter esse acompanhamento. Só quem tem mentorias comigo é que aí é um preço diferenciado para essas mentorias comigo, e você vai ter essa oportunidade de ser acompanhada comigo aí pelo código do amor próprio, tá? Então me acessar, tá? Então é uma oportunidade única. Se você sentir que você tem que parar de ficar travada, parar de se anular, aprender de verdade a se posicionar, tá? Você pode me chamar no direct e vamos ver se vai fazer sentido você aproveitar essa leva agora, ou se você entra logo na sequência e faz sozinha tranquilamente, tá bom? Então agora eu quero saber, para quem tá aqui no ao vivo, ou mesmo para quem tá vendo a gravação, qual a situação que você já sabe que você deveria se posicionar, mas que você não está conseguindo. Deixa o seu comentário aqui. Se você tá me vendo no YouTube, deixa esse comentário, até porque eu vou saber que você chegou aqui até o final do nosso encontro de hoje, tá? E fique ligada, porque amanhã nós vamos ter mais um encontro, e depois na sexta-feira, tá? Às 12h12. Pode ser que amanhã a gente tenha uma leve alteração do horário para 1h, 1 e pouquinho, tá? Aí você fica de olho aqui, porque eu vou avisar nos stories caso amanhã tenha aí uma leve alteração de horário. Prazer imenso te servir aqui. E o tema que a gente vai falar amanhã é o padrão emocional que faz você se anular sem perceber muitas vezes, tá bom? Então esteja comigo amanhã aqui também ao vivo, e um prazer imenso te servir. Te vejo lá nos stories, te vejo dentro do código do amor próprio, melhor ainda. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no seu coração.